Olá, bom dia para você, meu querido aluno do nono. Hoje a gente vai começar a aula sobre História do Brasil, um país em busca de mudanças, aula 8, página 180, beleza? Nossa, gente, já estamos acabando a apostila, meu Deus. Ai, eu amo essa figurinha do Cavaleiro Sem Cabeça controlando o Brasil, porque representa muita coisa, né? E aqui a gente vê uma ciranda, né, de pessoas do poder, o burguês sempre representado como um homem gordo, né, de cartola, denominando o acúmulo de riquezas, né? A gente tem aqui um soldado, ou, na minha opinião, também parece muito mais até com um monarquista aqui no caso, né? Remete a algum tipo de vestimenta da monarquia. Aqui sim a gente tem um soldado real oficial, certo? A gente tem uma mulher burguesa, que dá pra ver pelo vestidinho chique, né? E outras lideranças, como por exemplo da igreja, fazendo uma ciranda em volta de um cavaleiro sem cabeça, que representava o Estado brasileiro, tá? Eu adoro essa ilustração, inclusive, tá? Inclusive também eu preciso falar quem é o ilustrador dessa incrível charge, que é o Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque e Melo, tá? Vai viver entre 1897 e 1976. O Di Cavalcante foi um pintor, desenhista, ilustrador, caricaturista, muralista, cenógrafo, gravador, jornalista e escritor. Tá bom vocês? Isso sim que tem uma quantidade de skills artísticas, hein? Então, ele é considerado um dos grandes nomes da plástica brasileira do século XX. Participou da Semana da Arte Moderna de 1922 e foi um dos primeiros artistas a representar elementos da realidade brasileira, como a diversidade étnica do país, favelas, operários, festas populares, etc. Até porque, né, a maneira que eram representados os povos originários do Brasil foi uma maneira vista a partir do olhar do europeu, né, que nem o Rugendas via, né, e registrava o cotidiano do Brasil Império, né, e tudo mais. Dificilmente um brasileiro muitas vezes registrava isso, exceto o caso do Aleijadinho, que já são outros 500. Mas o Aleijadinho, ele chega a ser um mito, cara, da história. Porque a gente não sabe até que ponto realmente ele existiu, ou eram várias pessoas que usavam o nome dele, sabe? É muita loucura. A história de Minas é muito louca, né? Acabei de dar uma aula de história de Minas, então tô aqui pensando. Muito louco. Então, quais vão ser os problemas da Primeira República? Primeiro, a gente tá num país atrasado, evidentemente atrasado, que não tinha nenhum direito trabalhista, né? E que era um país pestilento, onde o problema da gripe espanhola estava cada vez pior e cada vez voltava maior. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, a gente tá reclamando que a gente tá de quarentena desde março, certo? E a gripe espanhola que durou 4 anos, velho? Durou até mais, na real, porque ela teve surtos, né? De ida e volta, assim. Só que 4 anos seguidos, assim. Então, assim, gente, a gente tá reclamando porque a gente é Nutella, a gente nunca tinha passado por isso, a gente ficou, meu Deus. Mas a real é que a humanidade já passou por coisas, assim, terríveis, tá? E nessa época também ficou sem aula. Só que nessa época não tinha celular, né, galera? Então não tinha como fazer aula EAD. Olha só. Outra coisa, além da imigração tá impactando na história do Brasil, né? Que vai ser um grande impacto aí desde do século XIX para o século XX, tá? Até 1923, a gente vai ter uma quantidade, por exemplo, né, de alemães cada vez maior, que vai se fixar no sul do país por conta da proximidade do clima, né? A gente vai ter uma imensa quantidade de espanhóis, que só não é maior do que a quantidade de italiano que vai vir pra cá, tá? Os japoneses também vão vir bastante, considerando o tamanho do país, 20 mil na época de japoneses virem pro Brasil, é bastante coisa, não é à toa que o bairro da Liberdade até hoje mantém, né, uma maneira de homenagem a esses imigrantes e ao mesmo tempo de tradição, tá? A gente vai ter vinda de portugueses, que também vai ser massiva, vai chegar a ser até maior do que a de espanhóis, tá? E a gente vai ter uma vinda também bastante massiva de sírios e turcos, dentre outras etnias que também vão vir aqui, culturas e pessoas de países diferentes, tá? E aí vocês vão ter a obra dos operários, para quem não conhece ainda,
É uma obra da Tarsila do Amaral, tá? A Tarsila do Amaral foi uma das, depois, fundadoras do Partido Comunista, era muito ligada às causas populares, apesar de ser filha, né, de uma elite cafeeira, ela era, tipo, muito rica mesmo, só que próxima das causas populares e muito próxima do comunismo, tá? Apesar de tudo. Porque assim, sempre tem uma pessoa que vira pra mim e fala assim, ah, Mariana, mas como que uma pessoa rica é comunista? Gente, a questão do comunismo é a luta pela igualdade social, e ponto, né? O Frederick Engels era burguês também, e justamente por ele ser burguês que ele conseguiu visualizar o nível de exploração que os proletariados dele, e as mulheres em especial, que vai ser um objeto de estudo dele, sofriam, sabe? Então, eu não tô dizendo que dá pra você ser comunista e dono de uma corporação. É claro que não. Mas você ser filho de um cara rico, né? Que era que nem o caso do Engels, que era filho que era dono da fábrica e que seria dele, né? Seria a herança dele. Ou você ser, no caso que nem da Tarsila do Amaral, que era filha de cafeicultores, né? E que se beneficiaram muito durante o período da escravidão, isso não impedia ela necessariamente de abraçar as causas sociais por conta da questão da família dela, tá? Mas eu tô trazendo essa problemática porque muita gente problematiza isso, tipo, legal o quadro que a Tarsila do Amaral fez dos operários, e legal, principalmente porque ela trabalha todas as etnias, né, do Brasil, que são diferentes, até inclusive ela fala dessa diversidade de gringos que estão vindo pro Brasil ao mesmo tempo, né, e a fábrica aqui atrás, como, tipo, esses imigrantes aqui são a mão de obra, né, a força trabalhadora da história do Brasil, né, nesse momento histórico. Porém, muita gente problematiza e fala, mas ela era rica, né? É muito fácil você se tornar uma grande artista e tudo mais, e criticar o sistema se você tem dinheiro na conta, né? Mas às vezes não é não, tá, galera? Eu acho até que é mais fácil você ser trabalhador e criticar o sistema, porque realmente é coerente com a sua condição, do que quando você vive outra condição, sabe? Enfim, deixo aqui minhas problematizações pra vocês, tá? Da Tarsila do Amaral, conhecidíssima aí, pintora brasileira, uma das fundadoras do Partido Comunista. Bom, a gente vai ter também na página 182 várias publicações de jornais de esquerda, tá? A gente vai ter aqui o jornal anarquista La Batalha, né? Que seria a Batalha, publicado em São Paulo, foi um exemplo de experiências de políticas trazidas pelos imigrantes italianos. O jornal denunciava a exploração sofrida por trabalhadores urbanos e pelos colonos que viviam nas fazendas do interior do estado. Outros jornais anarquistas circulavam na época, como a Lanterna, a Plebe, a Voz do Trabalhador. Além desses jornais, os anarquistas utilizavam comícios, palestras e panfletos para divulgar as suas ideias. Estimulavam a organização dos trabalhadores para lutar contra as injustiças sociais e destruir o capitalismo com uma grande greve revolucionária. Diferentemente dos comunistas, os anarquistas defendiam que após a Revolução não deveria ser organizada nenhuma forma de governo. Os trabalhadores deveriam organizar-se em cooperativas e comitês para se auto-administrar. Aqui, né, a publicação da Batalha, né? Votai nos candidatos do Partido Democrático. Basta de mentira, a República só existe na liberdade do voto secreto. O voto secreto ainda não era instituído no Brasil, né? E por não ser instituído no Brasil, acabava que os coronéis faziam uma festa, né? Eles persuadiam quem eles queriam. Eles sabiam que as pessoas estavam votando. E se as pessoas não votassem neles, eles podiam fazer ameaças, entendeu? Pode ser ameaça de perder o emprego. Uma vez que os coronéis usaram o poder público, né, da prefeitura, para inchar a máquina pública de um monte de cargo comissionado, né? De cargos que o coronel vai lá e dá pra família do fulano, pra família do ciclano, pro outro lá que pediu o emprego pra ele durante a campanha, tal. Acaba que a máquina pública fica cheia de funcionários, fica cheia até demais, né? E ele usa essa persuasão da classe média de, se você não votar em mim, vou tirar o seu emprego. E ele vai lá na classe mais baixa e fala, se você não votar em mim, eu vou tirar você do trabalho ali do campo, que você trabalha na minha fazenda. Então o cara dominava tudo. Pelo poder econômico dele, ele corrompia a política, né? Como acontece até hoje, né, galera? Pessoas que concentram muito poder econômico, é muito fácil de corromper o sistema político, né? Por isso que não adianta a gente fazer só reforma política, teria que ter uma reforma tributária na história do Brasil, né? Realmente
ver a distribuição de renda do Brasil e trazer uma igualdade mais próxima pra gente, né? Enquanto a gente não resolver essa treta da questão da desigualdade social, a corrupção vai acontecer sempre, porque o político corrupto, ele se sustenta em cima da desigualdade, sabe? Então, o Partido Democrático foi uma dissidência do Partido Republicano Paulista, um dos partidos que dominava o governo federal. Ou seja, foi uma galera que saiu do governo federal e que formou o Partido Democrático, tá? Apesar de ser composto por pessoas que até pouco antes concordavam com a república oligárquica, atraiu setores da classe média que queriam mudanças políticas. O cartaz aqui, que eu já fiz a leitura para vocês, de 1926, defende o voto secreto. As fraudes eleitorais eram facilitadas pelo fato do voto ser aberto, como eu já expliquei, tá? E aí a gente vai ter a coluna Prestes. A coluna Prestes, galera, ela vai acontecer entre 1925 e 1927, que consistia em soldados, né, do Exército Brasileiro, liderados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que vão percorrer todo o interior do Brasil, ó, pode ver aqui, que tem a coluna de ida, né, que é essa coluna de vermelha, e a coluna de volta. Então eles vão percorrer cidades bem no interiorzão mesmo do Brasil, para conversar. É bem legal. Gente, o Arquivo Nacional tem umas fotos incríveis, inclusive, do Luiz Carlos Prestes, para conversar com a população e tentar libertar a população dos coronéis, né? Então, a gente tá vendo que, além do anarquismo, além do Partido Social Democrático, além do comunismo, né, a gente tem ainda essa coluna Prestes, que foi os próprios militares colocando contra esses coronéis, tá? E que eles iam no interior explicar para a população como que eles eram explorados pelos coronéis, quais eram as formas de se libertar, incentivando inclusive um armamento civil, tá, galera? Eu vou fazer a leitura do trecho A República Velha e a Revolução de 30, do Cláudio Bertoli Filho, tá? O povo não pode ficar certo que os soldados revolucionários não enrolarão a bandeira da liberdade enquanto não se modificar esse ambiente de despotismo e intolerância que asfixia, num delírio de opressão, os melhores anseios da consciência nacional. E é verdade, viu, gente? Quer queira ou não, o Brasil, a gente fala que o Brasil é um país que tem muito potencial pelo seu território, pela sua mineração, mas e o povo brasileiro? É um povo que também tem potencial. E que, por estar sempre na condição de miséria, por estar sempre na condição de desigualdade, com uma educação muito falha, que nessa época a educação nem era para todos, né? Nessa época a educação era para filhinho de coronel ou classe média, né? As escolas faziam provas para você entrar na escola. Você que reclama de prova, nessa época a escola fazia prova pra você entrar. E aí, gente, literalmente, pessoal, era muito excludente, muito excludente. Então as pessoas falam, antigamente a educação era melhor. Não é que ela era melhor, é que ela era excludente, tá? E aí, na necessidade de se ampliar a educação e incluir todos, a gente fez isso de uma maneira muito desorganizada, sabe? Dava pra ser a mesma educação de qualidade, sabe? Só que eu tenho meus questionamentos dessa educação antiga. Ai, porque professor não pode sorrir para aluno. Ai, porque professor tem que ser autoritário. Ai, gente, nossa, que preguiça dessas conversas, sabe? Eu dou risada com os alunos, não tô nem aí, sabe? E isso não quer dizer que a minha aula é ruim, né? Então, bater no aluno, sabe? Aqueles métodos ortodoxos horrorosos, dentre outras coisas. E aí a gente vai ter a formação da Aliança Liberal e a Revolução de 30, tá? O Brasil vai passar por uma crise econômica muito braba, né? Que foi consequência da crise econômica dos Estados Unidos. Lembra que eu falei que o único país do mundo que realmente não sentiu a crise dos Estados Unidos foi o Brasil e a União Soviética? Porém, o Brasil com algumas ressalvas. Eu vou explicar por quê, tá? Primeiro, o Brasil era um país que vendia muito café para os Estados Unidos. Então, o nosso mercado externo dependia muito dos americanos. Quando os americanos pararam de comprar por conta da crise de 1929, esse café ficou todo recluso aqui. Então a gente fez café não pra gente comprar e vender em território nacional, mas a gente fez um excedente de produção para vender pro mundo inteiro. O mundo inteiro não tava nem aí, ninguém comprou o nosso café, correto? Porque foi um verdadeiro efeito dominó, essa crise de 29. E aí precisou-se ter uma resposta para todos esses problemas que eu falei populares, mais esse problema para a elite, né, brasileira que estava se vendo com sacos e sacos de café estocado dentro dos seus galpões, né?
sem ter o que fazer. Então, perceba que aqui a gente tem dois problemas, né? Um problema do povo e um problema da elite, né? É histórico o Estado brasileiro só olhar para a elite e não resolver o problema do povo. Porém, nesse momento que a gente estava vivendo, o povo já estava pegando em arma, fazendo coluna Prestes, fazendo panfleto anarquista, fundando outro partido para ser oposição do partido que era ontem, né? Então vai ver o Partido Democrático aí, que era antes do Partido Paulista, e os caras vão para cima, né, para tentar mudar o sistema político. As classes médias já não estão mais satisfeitas com o coronelismo, o Brasil precisava de uma mudança, e aí surgiram as eleições aí, então, de 1929, tá? Para 1930, e a gente vai ter dois tipos de governo, tá? A gente vai ter o governo, que era o Júlio Prestes, que vai ser eleito, inclusive. Ele tinha o apoio do Washington Luiz, que foi o último presidente da oligarquia cafeira paulista, tá? Vale lembrar, gente, que o Washington Luiz, ele falou aquela frase maravilhosa, só que não, né? A causa social no Brasil é caso de polícia. Então, tipo, literalmente, galera, até esse momento histórico, qualquer manifestação social, qualquer organização sindical, dentre outras coisas, era encarada pelo Estado brasileiro não como um direito, mas como um vandalismo, um terrorismo, né, dos trabalhadores. Então a postura do Estado brasileiro sempre foi resistir às pautas populares. Mas isso ia levar esse Estado à ruína. Para algumas elites que já tinham sacado um pouco melhor, eles sabiam, falaram, gente, se essa população se revoltar de uma vez contra a gente tá perdido. A gente vai perder tudo, né? A gente vai perder as terras que a gente tem, nós vamos fazer uma reforma agrária, que é uma dos princípios aí do anarquismo e do comunismo, expropriar grandes propriedades de burgueses, né? Então, havia um medo da elite desse movimento popular, enquanto havia uma elite que estava subestimando, tipo, Washington Luiz, dane-se, porque a causa popular do Brasil é caso de polícia. Gente, é claro que eles foram muito tolos em subestimar o poder desse povo, tanto que, olha só, então a gente vai ter no governo Júlio Prestes, que e no caso, como eu já falei, tinha o Washington Luiz como apoiador. O projeto dele era dar continuidade às práticas e políticas sociais de proteção ao café, e esse era o cartaz de propaganda dele, tá? Brasilzão aí, ele no meio, né? O vermelho porque é uma cor chamativa, não porque ele é comunista, tá, meus queridos? O vermelho também tem uma função de propaganda, tá? É uma cor que chama atenção, chama o olhar, é que nem o amarelo, né? Inclusive eu acho ótimo ter essa faixa amarela aqui atrás de mim, porque isso chama muito o olhar. E aí, galera, a gente vai ter a oposição, que é o Getúlio Vargas, que, vou dar um spoiler, ele não vai aceitar perder a eleição, não. Ele fazia parte da Aliança Liberal, formada por grupos oligárquicos dissidentes, ou seja, que não eram mineiros e paulistas, sobretudo da Paraíba, que indicou João Pessoa, né, e do Rio Grande do Sul, pela oligarquia mineira, que rompeu com os paulistas quando lançaram um candidato próprio sem consultá-los. Ou seja, os mineiros meteram o famoso louco nos paulistas e puxaram o tapete deles mesmo. É assim que funciona o capitalismo, tá, galera? Capitalismo é tipo aliança até quando eu quiser, né? Então a burguesia industrial apoiava o Getúlio, os tenentes, ou seja, aqueles tenentes lá do tenentismo que eu falei, que foram pro interior do Brasil, né, para explicar a questão dos coronéis e tudo mais, estavam apoiando o Getúlio. Isso era muito importante, um apoio militar, tá? Camadas médias e operários. E aí o Getúlio, ele já queria mudar o sistema político brasileiro para voto secreto, anistiar os tenentes envolvidos nas rebeliões de 1920, que era a Coluna Prestes, e independência do judiciário, reformas sociais e proteção ao café. Ou seja, por mais que ele ainda fosse proteger o café, como propunha o Júlio Prestes, o Getúlio Vargas, pelo menos, estava pensando em projetos sociais para o povo. Então, ele já teve uma sacada de se tornar um líder populista, de ser um líder que se aproxima das massas. Não é das massas, como vocês viram, ele era das oligarquias, ele era das elites. Mas que, diferente desses outros líderes da história do Brasil que desprezavam as massas, que diziam que era caso de polícia, o Getúlio já vai falar, não, peraí, tem coisa ali que tá coerente. Eles estão certos em muitas coisas, né? Então vai ter uma aproximação do Getúlio com as massas através do populismo, tá? E aqui a gente vai ter o cartaz do Getúlio, ó. Uma mulher representando a liberdade, tá? Quase sempre essa mulher com roupa de romana, né? Representa a liberdade. E aí, galera,
Em 3 de outubro de 1930, as tropas dispostas para depor o presidente partiram do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Muitos revolucionários chegaram a cavalo ao Rio. O futuro chefe de governo provisório Getúlio Vargas também rumou à capital federal, mas viajou de trem. Começava-se uma nova era da política econômica do país. A Revolução de 1930, no entanto, não iria promover uma mudança radical na realidade brasileira. Então, outra coisa, como que gerou essa treta entre a Aliança Liberal e o governo, né? Porque o João Pessoa vai ser assassinado. O vice do Getúlio vai ser assassinado. E eles acreditavam que era as oligarquias de São Paulo que tinham mandado assassinar ele. Resultado, vai gerar uma revolta muito grande da parte da Aliança Liberal, que mesmo perdendo as eleições, a gente não aceita essas eleições porque elas são fraudulentas, né? Óbvio que elas eram fraudulentas, o voto não era secreto, era aquele sistema de voto declarado, como eu falei pra vocês. E aí eles tomam o poder por um golpe, típico da história do Brasil, né? E aí eles aplicam um golpe. Aliás, após o assassinato de João Pessoa, a Paraíba adotou as cores da Aliança Liberal, que é o vermelho e preto, em sua bandeira, e adicionou a palavra nego em homenagem a ele. Tá? Quando eu era criança eu achava que era nego. Eu sempre perguntava, professora, por que na bandeira da Paraíba tem nego? Aí ela falou, não é nego, é nego. Só burra, né? Caso assim. Gente, é isso, tá? Espero que vocês estejam bem. Vocês vão fazer atividade pra mim, tá bom? Da página 185. Um beijo pra vocês, se cuidem, bom final de semana e até a próxima.